Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre aceitais a vontade de Cristo. Antes de começar, quer dizer, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, que vocês se inscrevam no meu canal, tá certo? Quanto aos comentários, eu lerei os comentários, assim que puder eu vou respondê-los, tá certo? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez nesse momento, que ele me inspire e fale através da minha boca, que seja apenas um instrumento, Senhor. Que não é um milhão, mas todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Pai. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas, pois estamos todos juntos no mesmo aprendizado, no mesmo barco, Senhor. Vamos aprender que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico em nome do Senhor Jesus. Eu peço e oro, peço em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes acontece coisas na nossa vida, a pessoa fala, é, por que isso aconteceu? Vem outra pessoa e fala, abandone esse caminho, né? Que nem eu tô passando por uma situação desagradável, né? E minha mãe chegou e falou, se fosse assim, eu já tinha abandonado essa religião, porque não tá adiantando em nada, não sei o quê. Queridos irmãos, muitas vezes Deus faz acontecer certas coisas ruins na nossa vida, ele deixa que aconteça, mas ele não faz. Quem faz acontecer é o inimigo, Satanás. Mas ele permite que Satanás faça para provar se nós temos fé realmente nele ou não. Porque só vai realmente para a vida eterna, lá para o novo Éden, para Nova Jerusalém, quem realmente tiver com a verdadeira fé. Então nós precisamos ser provados para ver se realmente nós temos essa fé, né? E uma dessas histórias que nós vamos ver na Bíblia agora, né, eu não vou ficar lendo, mas vou falar sobre elas, encontra-se no livro de Jó, né, escrito por Moisés. O livro de Jó mostra ele perdendo tudo que ele tinha, né, Satanás falando com Deus e falando que ele era fiel a Deus, porque ele tinha tudo, porque não faltava nada, ele nos abençoava. Então, primeiro Deus tirou tudo, né, deixou Satanás tirar tudo dele, tirou as riquezas, né, e tirou os filhos. Tirou tudo, só sobrou ele e a esposa, sem nada. Mesmo assim, ele continuou firme no Senhor. Imagina, você perder 10 filhos de uma vez só. 10! A mulher dele mandando ele abandonar Deus? Não. Ele continuou firme. Aí, Satanás vai lá e Deus fala de novo para Satanás que é o servo fiel, Jó. Ah, claro, porque está com saúde. Fala, então pode tirar a saúde dele, vai só dar um mate. Satanás foi lá, adoeceu Jó. Ele ficou com lepra, né, dores terríveis, que ele não conseguia nem pôr roupa, ele ficava nu, com, vestido só com cinzas, jogaram nele para tentar aliviar um pouco as dores. E aí, o que acontece? Ele se manteve firme e forte, a mulher dele querendo que ele rejeitasse a Deus, os falsos amigos foram lá, em vez de consolá-lo e fortalecer a fé dele, que queriam também desviar ele do caminho, mas ele se manteve firme e fé e foi recompensado por Deus no final. Você acha que naquele primeiro momento, Jó compreendeu por que Deus fez aquilo com ele? Claro que não. Jó não compreendia por quê. Ele chega a falar isso em alguns momentos. Mas ele se manteve firme e forte no que ele acreditava, né? E ele também nos revela ali, em algumas das falas dele lá no livro, que a pessoa morre, vai para a sepultura e para o pó da terra. Né? Em nenhum momento ele fala que ele ia para o céu, que ele ia para o paraíso. Não, ele fala que ele ia para o pó da terra, para a sepultura. Né? Que ele queria ir para a sepultura. Né? Ele fala que quem dera que ele tivesse abortado, que ele não estaria sofrendo o que ele estava sofrendo. Mas ele se manteve firme e forte na fé dele. Ele não se matou, ele não renegou a Deus. E foi recompensado, né? Ele teve mais 10 filhos, ele teve tudo que ele tinha de riqueza em dobro,
Ele teve, não sei se foi 10 filhos, foi 20 filhos que ele teve, não tenho certeza não. Acho que foi um 20, não tenho certeza. Né, mas teve mais filhos e ele ficou, vamos supor, se ele ficou 20 anos doente, ele teve mais 40 anos de vida do que ele ia viver, que Deus prometeu a ele. Então, a gente sabe que essa história foi escrita por Moisés, né? E que provavelmente Jó viveu na época de Abraão, porque na época de Moisés não seria, porque Jó era hebreu e um hebreu não era rico naquela época de Moisés. Então, só poderia ser na época de Abraão, né? Naquela época lá. Então, naquela época já o povo acreditava no pó da terra, que a pessoa ia ficar na sepultura, né? E não que ia para o céu, para o inferno, como muita gente acredita. E aí a gente vai agora na história do escritor de Jó, que é Moisés. Imagina se você, no lugar das mães que tiveram seus filhos mortos jogados no rio Nilo. O faraó manda as parteiras matar as crianças, né, e fingir que foi acidental, que foi algum problema, mas, né, os bebês meninos, mas as parteiras se recusam a fazer isso. Então o faraó manda pegar todos os bebês meninos, acho que até 5 anos de idade, e manda jogar no rio Nilo. Você imagina essas mães que perderam esses filhos no rio Nilo. Você acha que elas entenderam a vontade do Senhor? Né? Isso tem um parâmetro lá quando Jesus nasce, que, que o rei Herodes, né, o grande, manda matar também os nenês nascidos naquele momento, né, por conta que ele ficou sabendo que Jesus tinha nascido. E Jesus acaba recebendo a mensagem, né, Maria e José recebem a mensagem para eles irem para o Egito para salvar Jesus. Você acha que as pessoas que perderam seus filhos naquela época entenderam, aceitaram por que Deus achou que matasse os filhos deles? Claro que não. Voltando lá em Moisés, aquelas mães entenderam. Agora você imagina piorar mais ainda, ver Joquebede com o seu filho. E pior ainda, ela está criando seu filho com a ajuda do palácio do faraó. Ajuda da filha do faraó, Henut-Mili, princesa Henut-Mili, que era irmã do futuro faraó Ramsés II. Né? Aí você imagina, por que ela estava com o filho dela e eles perderam os deles? Isso não era justo. Você acha que vocês iriam achar justo? Aí, imagina Renan de Milho tomar de Joquebede criança e deu o nome da criança de Deus do Nilo, Moise, né? E ele tirou a parte do Deus do Nilo e colocou só Moise, né? Quando ele se assumiu hebreu. Ficou Moisés, né, em português. Então, aí você imagina como deve ter caçoado de Joquebede por ela ter perdido a criança, né? Tá vendo? Deixou a rainha ajudar você a criar teu filho, agora ela tomou teu filho de você, porque não sei o quê. Você acha que entenderam ali? Não. Você acha que Joquebede entendia aquela situação também? Claro que não. Só que os anos se passaram, Moisés cresceu e sabendo já que ele era um hebreu, ele viu um egípcio açoitando quase à morte lá, um hebreu, ele foi lá e pensou 2 vezes e matou o egípcio. E aí ele precisou fugir para não ser morto. Acaba indo parar em Midian, na casa do sacerdote Jetro, que era um servo do Senhor. Lá ele vira pastor de ovelhas, casa com uma das filhas de Jetro, que também é pastor de ovelhas, né, Zípora. Tem 2 filhos com ela, Eliezer e Gerson, né, primeiro Gerson, depois Eliezer, né, na ordem certa. E aí ele recebe um chamado do Senhor. Ali ele aprende sobre Deus com Jetro, aprende a se soltar da riqueza que ele tinha, e aí ele recebe o chamado do Senhor para voltar e libertar aquele povo. Será? E aí você imagina, chega aquele cara, aquele bebê, que não morreu na cantina do Nilo. Volta e liberta o povo. Aí você imagina o que aquele povo sentiu quando ele chegou lá e falou que ia libertar o povo. E depois o que ele sentiu quando eles saíram do Egito. E mais ainda depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Será que eles começaram a captar por que Deus permitiu aquela situação? Hã? Pode ser que alguns ainda não, mas alguns pode ser que começaram a entender. Por que Moisés não morreu?
Mas por que Deus permitiu que aqueles nenéns morressem? Queridos irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho com outro olhar, né? Porque as pessoas olham para a morte como se ela fosse um buraco negro, um fim do mundo para a pessoa, o fim, acabou, não existe mais. Isso é pensamento humano, pensamento errado, criado por Satanás para enganar as pessoas. A morte não é o fim, não é um adeus, como todo mundo fala, mas é um até logo, é um até breve. Essas crianças que foram mortas no Rio Nilo, elas ressuscitarão na vida eterna. Elas viverão lá no milênio do céu e serão, se os pais se arrependerem, se voltaram a Deus e realmente morreram servindo ao Senhor, eles poderão criar os seus filhos num mundo perfeito. Você imagina isso? Sem sofrimento, sem dor, sem o mal. Deus libertou as crianças desse mundo horrível que a gente vive. A morte é uma libertação desse mundo e não o fim. Então essas crianças vão ser ressuscitadas. Elas estão salvas. Deus as libertou. Permitiu que elas morressem ali, porque precisava acontecer aquilo para um bem maior. Por quê? Porque Moisés foi parar onde por causa daquele decreto? No palácio do faraó. Cresceu ao lado de Ramsés II como um irmão, embora ele era sobrinho de criação de Ramsés, já que Ramsés era irmão de Renotimile, mas eles cresceram como irmãos, os dois tinham praticamente a mesma idade. Ramsés era pouca coisa mais velho. Então, você acha que se fosse qualquer outro hebreu que jogasse essas pragas contra o Egito, Ramsés não teria mandado matar se fosse qualquer outro hebreu? Mas Moisés ele não conseguia fazer isso porque era irmão dele. É assim que ele sentia. Tudo isso calculado por Deus para que pudesse libertar aquele povo com essa magnitude. Você entendeu? Deus poderia simplesmente ter libertado a marra o seu povo dali, mas não. Ele quis mostrar o seu poder ali, não só para Israel, para o Egito, mas também para os israelitas e também para a humanidade toda, para entender que ele era o Senhor. Ele atacou todos os deuses do Egito naquelas pragas. As pessoas falam, foram pragas só, não. Ele atacou cada um dos deuses. O rio Nilo, que virou sangue, ele era um deus para os egípcios. O sol que se apagou era um deus para os egípcios. As rãs, os animais, eles eram considerados deuses para os egípcios. Eles tinham a deus com cara de rã. Aí você tem a morte dos animais, o touro Herpes, que morreu, era um deus para eles. Né? A última praga, a morte dos primogênitos, matou o Horus vivo, descendente do trono. Vocês percebem como Deus atacou todos os deuses deles, mostrando que aqueles deuses não tinham um só poder para impedir a ele, que ele era o poder, que ele era o único Deus? Essa era a atitude de Deus ali. Por isso que ele fez tudo o que ele fez ali. Entendeu? Deus não faz mal a ninguém, ele permite que o mal aconteça para que haja uma aprovação, teste a fé e às vezes com um acontecimento maior mais para frente. A gente não sabe qual é, ou às vezes é mesmo um livramento. Olha o caso de Davi. Ele, em torno dos seus 12, 16 anos ali, 14 anos, 16 mais ou menos, ele foi ungido rei sobre Israel. Mas ele juntou um monte de guerreiro e foi enfrentar Saul para tomar o trono? Não. Ele continuou no canto dele, vivendo como pastor de ovelhas, até que Saul começou a ficar atormentado por um espírito maligno. E ele foi chamado lá para tocar a harpa para Saul, para acalmar Saul. Né? E aí, quando Golias ameaça Israel e começa a ofender Deus, Davi se oferece para lutar contra Golias. Só que Davi era um gigante, Golias era um gigante com 2 metros e 93, 95 de altura. Quase 3 metros. Enquanto Davi era um raquítico de 1,5 m de altura. Magricela, baixinho, né, pequeno. Não tinha um treinamento sequer de guerra. E já Golias era um soldado muito bem treinado. Mas ele foi lá e venceu Golias porque ele confiou no Senhor. Né? Ele confia em Deus que ele ia vencer. Porque ele foi lá para defender a honra de Deus. E aí, depois que Davi entrou para viver com Saul, virou do exército de Saul, treinou, virou um guerreiro. Só que aí Saul começou a perceber o quê? Que Davi era vitorioso assim como ele era antes de abandonar Deus. Então, ele percebe
ligando que Samuel disse que Deus já tinha escolhido outro como rei, ele percebe que o escolhido como rei no seu lugar é Davi. Então ele começa a perseguir Davi, pensando em matá-lo, para que isso não acontecesse. Porém, Deus entregou Saul na mão de Davi 2 vezes. E Davi poupou a vida de Saul. Ele poderia ter simplesmente matado Saul e assumiu o trono, ele é o rei, Deus já escolheu ele como rei. Só que se ele fizesse isso, ele ia causar muitas mortes, porque ia acontecer uma guerra civil. Por quê? Porque Davi, ele já tinha sido taxado por Saul, para todo Israel, como um traidor do reino. Então, se ele mata o rei, ele estaria comprovando o que Saul falou. Então muita gente ia ficar contra Davi, ia ter o exército de Davi, e aqui ia causar uma guerra civil. E muitos hebreus ali iam acabar morrendo em guerra contra eles mesmos. Você entendeu? Então Davi soube esperar. E ele falou, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E ele demonstrou isso para Saúl, pegando lá uma arma de Saúl, uma coisa para mostrar que ele chegou perto, mas não matou. E depois Deus fez de novo, entregou Saúl na mão dele de novo. E ele mostrou de novo que ele não queria fazer mal a Saúl. Né? Depois, quando ele soube da morte de Saúl, ele rasga as suas vestes em sinal de luto. Né? E o cara que fala que matou Saúl, ele manda matar. Mas ainda assim, Davi não virou rei de Israel, ele virou rei de Judá. Mas a outra parte de Israel estava com Isbosete, filho caçula de Saúl, que estava sendo manipulado por Abner. Né? Depois que Abner abandona Isbosete, vai pro lado de Davi, acaba sendo morto traiçoeiramente por Joabe, né? Porque Joabe estava com raiva de Abner, porque Abner matou o irmão, um dos irmãos de Joabe, né? Joabe tinha 2 irmãos, né? E um dos dois foi morto por Abner numa batalha, né? Eles se enfrentaram em batalha e Joabe matou, porque, porque o irmão de Joabe não quis desistir de perseguir Abner. Então, para se defender, ele matou o irmão de Joabe. Daí Joabe pegou e matou covardemente Abner. Né? E aí, depois disso, 2 homens, traiçoeiramente covardia, matam o filho de Saul, Isbosete, cortam a sua cabeça e levam para Davi. Davi manda matar os dois por aquilo que fizeram, e aí só aí então que ele assume o reino de Israel. Ele deve ter ficado, ó, mais ou menos que 20 anos reinando sobre Judá, mais o tempo que ele ficou fugindo de Saul, mais o tempo que ele conviveu com Saul, olha o tempo que ele ficou para assumir um trono que ele foi ungido muito antes, né? Então ele soube esperar, ele falou, não, Deus me ungiu rei, eu vou ser rei em algum momento, então eu vou esperar que aconteça de acordo com a vontade dele, a hora que ele quiser que eu seja rei, eu vou ser. Você entendeu? Davi seguiu a vontade do Senhor. A gente vê essas 3 histórias, queridos irmãos, uma confiança em Deus, né, por parte dos 3, né, de Jó, de Davi e de Moisés, também de Joquebede, por colocar o filho do cesto lá até Renutmile. E você vê também Deus agindo de maneira que às vezes você não espera, né? Jesus nos disse, deixou escrito, que quem for realmente fiel a Deus, estiver no caminho certo realmente, estiver fazendo o que é certo, vai sofrer mais do que os que não estão seguindo certo. Mas isso não é justo. Mas vai por quê? Porque Satanás vai vir em cima com tudo da gente. Ele vai querer nos derrubar de qualquer maneira. Quem está fazendo o que é errado, ele não vai nem se importar. Agora, quem está fazendo o que é certo, ele vai atacar, ele vai tentar derrubar. De todo jeito. Entendeu? Então, nós vamos sofrer, mas nós temos que nos manter firme e forte na fé. Porque ao mesmo tempo que Satanás nos ataca, Deus nos protege, nos ampara, nos conforta e nos dá a vitória. Essa é a verdade. Né? E foi o que aconteceu ali em Israel. Aquelas mães tiveram seus filhos mortos, mas muitos anos depois tiveram a vitória da libertação. Né? Compreendem, queridos irmãos? Como isso é importante? Então, muita gente não entende por quê, mas tudo tem um propósito para Deus. Né? Então, às vezes são sofrimentos. Acho que a Joquebede não foi difícil, vai ficar longe do filho, para Arão, mesmo para Miriam e Arão, seus irmãos.
né? Eu acho que foi. Você vê que Deus, ele não só preparou Moisés ali para ficar ao lado de Ramsés como irmão, quando ele preparou Moisés para ser um líder. Ele foi criado para ser um faraó, para ser líder, como um príncipe realmente. Então, ele aprendeu a ler, escrever, liderar, aprendeu a lutar na batalha. Foi ele quem ajudou a treinar os homens de Israel para a primeira batalha contra os amonitas, que atacaram Israel no deserto. Né? Ele era o único hebreu que sabia ler e escrever. Então, Moisés foi preparado para o ministério dele ali no Egito, né? Tanto que ele escreve 6 livros na Bíblia, né? O Pentateuco mais livro de Jó. Escreveu um dos salmos na Bíblia, é de Moisés. Liderou aquele povo, honestamente, até o fim. Ele foi manso, ele liderou aquele povo com toda a humildade que ele pôde, até o fim da vida dele, né? Foi, foi, entre aspas, penalizado a não entrar na Terra Prometida, né? Por conta de ele ter batido na pedra lá, sem medo de falar com a pedra. Mas aquilo não foi bem uma punição, foi um livramento também para Moisés. Por quê? Ele estava sofrendo com aquele povo ali, Deus o libertou. E você vê que onde é que estava Moisés? No céu. Ele foi para o paraíso. Então, você acha que isso foi castigo para ele? Não entrar na terra prometida e morrer antes? Não, porque ele foi ressuscitado, está no céu. Tanto que ele aparece para Jesus depois na transfiguração. Então Moisés foi recompensado, ele não foi morto. E isso é uma prova de que as crianças que morreram no Nilo também foram recompensadas. Entendeu? E elas vão viver no mundo mais para frente, quando Jesus Cristo voltar. Elas serão ressuscitadas. Então, temos que ver que se você é justo, se você é uma pessoa fiel a Deus, mesmo que você seja morto por alguém, você está vivo. Lembra o que Jesus disse? Se você como é que fala? Se você for fiel a mim, mesmo que você morra, viverá. E se você estiver vivo fiel a mim, jamais morrerá. Só que o jamais morrerá não é essa primeira morte, mas a segunda. Jamais morrerá eternamente, pois a sua vida está na mão do Senhor. E você será ressuscitado para uma vida eterna. Né? Então, o que Jesus quis dizer ali? Que quem está morto, que morreu acreditando em Cristo, vai ainda assim vai voltar a viver. Agora, aquele que está vivo e crê em Cristo, mesmo que chegue a morrer, vai voltar a viver também. Né? Ou seja, aquele que está vivo, Cristo não morrerá a morte eterna, não morrerá para sempre. Entendeu? Então, voltando ao pensamento, aquele que está morto, que morreu em Cristo, fez o que era certo, morreu salvo, vai voltar a viver. Né? E aquele que estiver vivo e que servir realmente ao Senhor, não morrerá eternamente. É isso que ele está querendo dizer ali. Morrerá, mas não eternamente. E tem aqueles que não vão morrer, que vão ser levados vivos, porque quando Jesus voltar vai ter gente viva. Né? Então, queridos irmãos, a vontade de Deus, ela deve prevalecer na nossa vida. Não importa, não importa. Injustiças vão acontecer. Quantas injustiças eu já sofri? Essa foi só mais uma. Mas isso não vai me derrubar, pelo contrário, me deixa mais forte. Quanto mais o inimigo me ataca, quanto mais eu vejo injustiça contra mim, mais forte eu fico e mais eu entendo que eu tenho que seguir esse caminho que eu tô certo. Né? Eu tava hoje estudando no meu curso, né, tô fazendo curso de teologia, e a matéria agora é a história da Igreja Adventista. Né? E eu vejo ali, né, fala, a Igreja da Ellen White, mas ela foi só uma das pessoas que, que foram cofundadoras da Igreja Adventista. Não, né? Nós temos 12 cofundadores principais, depois mais 2 ali que estão ali, e mais alguns ainda que participaram até chegar, né, no que é hoje. Né? Até chegar realmente no movimento adventista do sétimo dia. São um monte de pessoas, né? Então, a gente vê assim, a gente pensa, uma pessoa montou uma igreja e não,
Realmente algumas foram assim, né? No caso da Universal, por exemplo, foi o de Macedo que fundou a Igreja Universal. No caso da Nova Graça, foi o R.S. Soares. No caso da Mundial, foi o Valdemiro Santiago. Agora, na Adventista, não foi Ellen White, foi um grupo de pessoas, né? Para chegar onde chegou, estudos onde nós estamos chegando. E nós não nos consideramos certos, considerando que nós somos de Deus, que os outros são do demônio, não. Nós adventistas nos consideramos privilegiados de sermos escolhidos para levar a mensagem do Senhor às pessoas, para trazer as pessoas para Deus. Nós tentamos estudar a Bíblia, todos estamos estudando a Bíblia, todos pregamos na igreja, todos participamos do ministério, cada um tem uma função, e assim nós levamos a igreja adiante. Nós não estamos ali só querendo ouvir o pastor, até porque o pastor muitas vezes nem na igreja está. Entendeu? Todos pregamos, todos estamos ali. Como o próprio pastor disse, nós temos ali um ensino de teologia gratuito. Tá certo? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que a Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é a fonte da verdade. Ela é a única fonte da verdade. Né? Muitos falam, a Igreja Adventista ela é uma seita, ela é do demônio porque ela adora Ellen White. Procure em qualquer igreja adventista. Se você achar um poste da Ellen White lá, para ser adorado, eu dou a mão palmatória. Não tem. Nós não temos nada na igreja que remete a Ellen White. Né? Pelo contrário, os livros da Ellen White eles são usados como um GPS, como um guia para nos levar à Bíblia. Né? A própria Ellen White disse que se as pessoas se concentrassem, dessem atenção bem, a atenção total à Bíblia, concentrada na Bíblia, não precisaria existir os escritos dela. Né? Nossas doutrinas bíblicas são baseadas nas escrituras sagradas, na Bíblia, e não nos escritos de Ellen White. Ele é só um guia, só um auxílio, mas não é nada mais do que isso. Ellen White é uma profetisa, mas é considerada por Deus, porém, de Deus. Porém, ela é uma imunda, é um ser humano pecador como outro qualquer, e está morta. Se não significa que ela morreu, é porque ela pecou. E ela precisa da graça de Jesus como qualquer outro. Ela ser uma profetisa não faz ela melhor do que eu, do que você, do que qualquer pessoa. Não. Assim como Maria, né? A gente pode pensar assim, Maria foi mãe de Jesus, ela tinha que estar no céu. Não. Vamos entender uma coisa. Maria, ela foi a barriga de aluguel e a babá de Jesus. Mas ela nunca foi a mãe dele. Como pode uma mulher ser a mãe de um Deus? Você para pensar nisso? Como pode ser uma mulher mãe daquele que criou a espécie dela? Como pode uma mulher ser mãe de alguém que sempre existiu? Né? Quando a gente olha e vê Jesus como homem, tudo bem, ela é a mãe de Jesus como homem. Agora, ela não é a mãe de Jesus como Deus, que já sempre existiu. Né? Maria foi uma barriga de aluguel, que foi usada para trazer Jesus ao mundo e depois serviu de babá para criar Jesus até que ele pudesse andar com as próprias pernas. Tanto que fala para Jesus que a sua família estava lá, sua mãe e seus irmãos. Ele fala, meus irmãos são aqueles que são fiéis e tementes a meu pai. Né? Então, ela foi uma barriga de aluguel. Olha, isso é um pensamento meu, tá? Não é bíblico, não está escrito isso na Bíblia, nem tem como comprovar isso. Mas, talvez, né, se a gente parar para pensar, pode ser que ele não tinha nem sequer o DNA de Maria. Né? A gente não sabe como aconteceu o processo de Jesus Cristo encarnar no útero de Maria lá, né? Ele sendo um Deus, ele virar um feto no útero de Maria. Mas, muito provavelmente, não seria impossível que o Espírito Santo pegasse um óvulo já fecundado de Jesus e colocado no útero de Maria. Pronto. Ou seja, se isso de fato aconteceu, há uma possibilidade disso, Jesus Cristo não tinha nem sequer o DNA de Maria. Né? É igual a barriga de aluguel de hoje. Pega o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, fecunda e injeta no útero da barriga de aluguel. Aquela criança, quando nascer, ela vai ter o DNA da mãe, que deu o óvulo, e do pai, que deu o espermatozoide. Mas a mulher que gerou ela na barriga, ele não vai ter o DNA dela. Você entendeu? Não vai ser filho de sangue dela. Talvez
seja mais ou menos isso que aconteceu com Jesus no ventre de Maria. É uma grande possibilidade, né? Mas você vê que ele respeitou ela como mãe, né? Tanto que lá na cruz ele falava para que João cuidasse dela. Por quê? Maria não tinha outros filhos, tá certo? Ela só teve Jesus. Ela não teve outros filhos. Os irmãos de Jesus eles eram filhos de José apenas. No seu primeiro casamento, José era viúvo, né? Tanto, Maria tinha 12 anos quando engravidou de Jesus, ela estava noiva de José, que já tinha 30 anos. Captou? Já tinha perto de 30 anos. Entendeu? Então, 30 anos. Então, ele já era viúvo, com filhos, né? Então, os filhos dele eram dele, mas não eram dela, né? Então, é, tem que ser entendido isso. Porque se ela tivesse outros filhos, Jesus não teria falado para João cuidar da mãe dele, né? A gente entende que naquela época a mulher era cuidada pelo filho, pelo marido e pelo pai. Maria já era órfã de pai, era viúva. E Jesus Cristo sendo seu único filho, quem que ia cuidar dela? Ele então pediu que João cuidasse dela como se ela fosse a mãe dele e falou para ela que João agora era o seu filho, né? Se ela tivesse outros filhos, eram eles que deveriam cuidar de Maria. Jesus não teria falado isso ali. Se ela tivesse outros filhos, essa fala de Jesus não faz nenhum sentido, né? Para aqueles que acham que eu estou falando não é certo, me explica então por que que Jesus falou isso se ela tivesse outros filhos para cuidar dela. Pode ser que tenha gente que vai falar, mas é porque ele não confiava nos irmãos. Porque não sei o que. Não confiando ou não, é obrigação deles cuidar da mãe. Essa era a lei da época, né? Então, eles vão lutar e vão tentar inventar, mas eu quero uma coisa lógica, entendeu? Explica o porquê que Jesus iria burlar uma realidade naquele momento, né? Então, é assim, queridos irmãos. Então, não é porque Maria gerou Jesus que ela está no céu. Pode até ser que ela esteja. Mas a Bíblia não nos revelou porque isso não nos faz diferença. Mas a coisa certa é a seguinte: Maria era uma abominável, era uma pecadora como nós. E ela precisou da graça de Jesus, da morte dele na cruz também para se salvar. Tá certo? Até porque se Maria fosse imaculada, fosse perfeita, ela teria morrido na cruz, não Jesus. Repitou? Se existisse um homem qualquer perfeito, um ser humano, que não tivesse pecado, fosse diferente, ele morreria na cruz por nós, e não Jesus. Só que não existia, por isso Jesus teve que vir. Todos nós precisamos do sacrifício dele, sem exceção. Então não podemos falar que Maria tinha que estar no céu, porque não sei o que. Você fala isso aí é machismo. Não, não é machismo. A Bíblia não é machista, tanto porque fala das rainhas da fé, Tamar, Raabe e Ruth. Três mulheres que não eram hebreias, que não eram gentis, né? Raabe era uma prostituta antes de ser gentil, e Ruth era moabita, né? E está na descendência de Cristo como heroínas, ali como ali na descendência de Cristo, tendo uma visão forte delas na Bíblia. Assim como também tivemos uma líder em Israel, Débora, que também era profetisa. Temos a profetisa também, que profetizou quando viu Maria com Jesus lá no templo, Ana. Temos também algumas filhas, não sei de quem, que eram profetisas, também estavam na Bíblia. Se a Bíblia fosse machista, essas mulheres não eram citadas, né? A citada também que Maria Madalena era, era quase que uma 13ª apóstola de Cristo, né? E, e você vê quem foi que viu Jesus, as primeiras vezes Jesus ressuscitado? Mulheres, 3 mulheres, você entendeu? Pô, isso aí que importância que tem isso? Tem muita, porque ali demonstra que a mulher não é menos importante. Se ela fosse menos importante, Jesus teria aparecido primeiro para homens, não para mulheres. Então, ao aparecer para as mulheres, ele está demonstrando
a igualdade entre homem e mulher. Está demonstrando que a mulher também tem papel de vital importância na fé e no caminho. Tem mesmo. Porque a mulher é quem vai ser guia da sua família. É ela quem vai levar a sua família para o céu, no certo ou errado. Porque a mulher tem esse poder de sedução, o homem não tem. Então, por isso que a gente vai falar da mulher sábia, da mulher tola, né? Não é a igreja que nos leva a Deus? E na Bíblia, mulher quer dizer o quê? Igreja. Então é a mulher que nos leva a família para a igreja, para Deus. Captou? É a mulher que tem esse poder da sedução. Captou, queridos irmãos? Então, jamais podem falar que a Bíblia é machista. Não. Foi usado mais homens ali para falar na Bíblia e tudo mais. Por quê? Porque a mulher não tinha poder na época, Deus percebia isso. Então, uma mulher chegar e falar, como é que fala, ir lá e ungir alguém rei, fazer alguma coisa do tipo, essa mulher não tinha tanto poder assim, os homens não iam aceitar aquela coisa, porque eles já se sentiam superiores às mulheres, entende? Então precisava falar na língua que eles entendiam, então usaram mais homens do que mulheres na Bíblia. E você vê que Jesus, por exemplo, quando ele vai falar a parábola do rico e Lázaro, ele não conta sobre a lago de fogo, paraíso, a morte eterna e a vida eterna, não. Ele fala de céu e inferno. Por quê? Porque era a crença que eles tinham. Então, para não sair da crença e eles tentarem absorver o que Jesus estava querendo dizer ali, ele falou de acordo com a crença deles. E é isso muitas vezes que nós temos que fazer, falar de acordo com a crença das pessoas para trazer as pessoas para Deus. Ser mais mansos, mais calmos, mais sábios, para trazer, dar o exemplo, trazer essas pessoas para o povo de Deus. Você entende? Então, não é porque muitas vezes não está na Bíblia que não é. A mulher então não serve? Serve, a mulher ela é crucial no trabalho missionário. Ela também tem que fazer o trabalho missionário e fazer as coisas. Ela faz parte de tudo. Tão importante quanto o homem, né? Tá certo? E por fim, queridos irmãos, então é assim. Então não fique falando, isso, aquilo, outro, que eles mentira uma seita, eles se acham certinhos, eles acham. Não, nós não nos achamos certos, nós somos pecadores imundos como qualquer outras. E nós não achamos que nós somos o povo de Deus, os outros são todo o resto. Não, nós nos achamos um povo escolhido e privilegiado para ser portadores das mensagens, das verdades e levar as pessoas a Deus. Simplesmente isso. Pois eu vejo na igreja adventista um forte estudo sobre a palavra de Deus. A Bíblia é sempre a base de todos os estudos, e não os textos de Ellen White. Tá certo? É na Bíblia que a gente estuda, é ali que a gente procura as respostas, é ali que a gente procura as verdades, e não nos livros de Ellen White. Tá certo? Então nós consideramos aqueles servos do Senhor que estamos no povo escolhido para ser os João Batistas desta época, por exemplo, e abrir caminho para a segunda vinda de Cristo. Aqui, na Igreja, todos nós estudamos a Bíblia ponta a ponta, o tempo inteiro, todo mundo prega, muitas vezes o pastor nem na igreja está, tá? Os próprios fiéis comuns da igreja pregam, vão lá na frente, e como o pastor já disse, umas vezes, já falou lá outro dia, nós temos ali um curso de teologia gratuito, porque tudo que a gente estuda, nós somos muito fortes nos estudos bíblicos. Porque Deus, ele é misericordioso e ele nos abre a mente para estudar. Nós queremos saber a verdade. Nós vamos em busca da verdade. Não sou eu quem fala isso, não, é o que nós tentamos fazer. Tá certo? Porque se em algum momento eu ver qualquer um ali, eu perceber que a gente está adorando Ellen White, abandonando a Deus, eu sou o primeiro a sair fora. Porque eu não vou adorar Ellen White nenhuma, e nem ninguém. Eu só adoro a Deus. Eu sirvo ao Senhor. Aliás, eu nunca me considero parte da igreja adventista. Eu me considero parte do Senhor, da igreja espiritual do Senhor. Eu uso a igreja adventista a meu favor. Vai falar, eu sou um adventista? Não, eu sou um servo do Senhor. E eu quero trazer as pessoas para Deus, não para a igreja adventista. Entendeu? Ninguém precisa sair da sua igreja para servir a Deus. Só precisa seguir a verdade onde estiver. Essa que é a verdade. Tá bom, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento.
Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar conosco mais um momento, obrigado por tudo, Senhor. Eu peço que abra nossa mente e põe em prática para que nós possamos estudar a Bíblia cada vez mais. Ela é a única fonte de verdade e nós possamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Por mais difícil que passe a situação, é uma aprovação que Deus está nos testando para ver se a nossa fé é firme e forte e se nós estamos realmente prontos para a vida eterna. E cada aprovação que a gente passar, que a gente fique cada vez mais forte, Senhor. Abençoe as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, inscritas no meu canal ou não que estão me ouvindo, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. Que assim seja, meu Pai, esteja sempre conosco. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, queridos irmãos, e lembre-se, aceite a vontade do Senhor. Não é fácil. Quando você perde alguém, como eu perdi minha cachorra amada, o sofrimento é muito grande. Mas tem que entender que foi a vontade dele. Já fazem 8 meses que ela se foi. E até hoje não sofro muito com essa partida. Mas hoje, mais calmo, já mais conformado, eu posso entender. Um dia eu fiz uma promessa, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu falei para ele que só tirasse essa cachorra de mim quando eu tivesse casado. Mas eu falei para ele para manter ela no meu lado com saúde. E sem saúde eu preferia que ela fosse embora antes. E foi o que Deus fez. Ela perdeu a saúde. E Deus a levou. E eu dou graças a Deus por isso. Eu prefiro estar sem ela aqui do que ver ela sofrendo como ela estava sofrendo. Com o intestino parado, vomitando, não podendo mais se alimentar, triste, fraca, quase não se aguentando mais em pé, por conta da saúde debilitada dela, por o intestino dela ter parado de funcionar. A última vez que ela conseguiu fazer alguma coisa de fezes foi na árvore ali embaixo, tô olhando lá. Ela fez uma gosma preta, uma coisa, talvez fezes misturada com sangue. Foi a última coisinha que ela fez de fezes. Nunca mais saiu nada dela. Isso aí 2 dias antes dela partir. Isso foi numa sexta-feira, quando foi no domingo ela se foi. Domingo de manhã, madrugada pra manhã, umas 6, 7 horas da manhã que ela se foi. Porque eu levantei perto de 9 horas e ela já estava morta. Mas você estava quentinha, ela tinha acabado de partir. Foi muito triste a partida dela. Me dói até hoje, mas foi melhor pra ela, eu tenho que aceitar isso. E aí, como eu já falei ontem, eu espero que Deus me dê esse presente na minha vida eterna, ter ela do meu lado. É tudo que eu queria. Eu tenho mais 2 aqui. Mas quem eu amava de verdade, de fundo, era ela. E ela me amava. Então, faz muita falta meu amorzinho do meu lado. Minha velhinha, como eu chamava. Porque ela tava velha, era Lessie, eu chamava Lessinha, depois ficou velhinha, velhinha. Porque vovózona, eu chamava ela, vovózona. Vovózona. Né? Mas é assim que a gente gosta. Temos que aceitar a vontade de Deus. E a cada passagem como essa, uma perda, uma injustiça, uma acusação sem motivos, injustamente, temos que ficar cada vez mais forte, aceitar, superar aquilo, enfrentar, porque quem não deve não teme, e sabe que Deus vai amparar e não vai deixar a gente sofrer nem mendigar. Ele vai nos ajudar, vai nos dar a vitória. Então seja firme cada vez mais forte na sua fé. Passe pelas provações. E juntos estaremos e nos veremos na vida eterna. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.